Olá, queridos, boa noite, graça, paz, prosperidade a todos vocês. Estamos aqui de volta, mais uma vez pelo nosso canal. Feliz ano novo para todos vocês que estão chegando aí agora. Deus abençoe. Problemas e problemas aqui com a minha configuração na conta. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou há 10 a 15 minutos tentando transmitir. Depois que passar eu vou entrar aqui nas configurações das contas, ver o que aconteceu, o que está havendo. Glória a Deus, faz parte, né? Louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus por cada um dos inscritos, parceiros, olha, chegando a 150 parceiros. Obrigado a você que está chegando aí na parceria conosco, obrigado pelo seu carinho. Os parceiros têm algumas vantagens, você vai vendo assim um Szinho verde, outro laranja, conforme for passando o tempo. São parceiros nossos que têm estado conosco, têm nos ajudado com somas pequenas, quantias, que graças a Deus não fará falta a ninguém, mas ajuda o canal aqui, a gente está... Eita Jesus, está bem gracioso esse negócio aqui, só Jesus, gente. Tentar, né? Vamos trabalhar então? Um abraço a todos vocês, a cada um que está assistindo hoje. Aqui em Rio de Janeiro chovendo bastante, sinal está muito variável, tá numa variação muito grande aqui, sobe, dá um pico, desce, apesar de ter uma internet boa, mas ela quando chove aqui tá bem problemático pra gente. Louva a Deus pela sua vida, puder deixar seu like, agradeço imensamente. O assunto que vamos abordar, gente, ele é extremamente profundo. Se por um acaso ficar difícil de transmitir, eu paro, estou avisando a vocês, eu paro, gravo e faço um up, porque o assunto é tremendamente profundo. Eu escolhi uma abordagem profunda, confesso a vocês, poderia tentar a abordagem mais teológica possível ou mais religiosa. Teológica não, porque ela é teológica. Só que tem um porém. A teológica todos vocês sabem, eu vou falar mais do mesmo para vocês. Se eu vier sobre a queda de Adão e Eva, dentro daquilo que todos vocês já estudaram em escola dominical, desde criança. Então, eu prefiro trazer uma abordagem um pouco mais profunda, entendendo os simbolismos, entendendo a linguagem bíblica, entendendo o hebraísmo, entendendo, ou seja, de uma forma tremenda o que Deus tem através dos textos de Gênesis, e você talvez ter uma compreensão talvez mais complexa, mas, acima de tudo, uma compreensão talvez mais profunda do que Moisés escreveu para nós. Tá bom? Nós vamos lá, vamos dar uma ferida aqui no nosso monitor. Mas ajude o nosso canal, que a gente possa, no nome de Jesus, ampliar o conhecimento, ampliar a nossa visão, que a gente possa trazer para as pessoas, acima de tudo, a compreensão do reino de Deus, que elas possam ver Deus através de nós. Gente, como o streaming ele demora, ele tem uma latência, com certeza para alguns estará ainda travado, para outros já destravou, tá? Então, para outros destravou. É que o streaming ele tem uma distância de tempo para cada computador, para cada internet, para cada lugar. Então, para alguns, eu tô literalmente on agora, e para outros está demorando um pouquinho. É assim mesmo, tá bom, gente? Vamos orar? Vamos falar com Deus antes da gente começar, vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, colocamos esse vídeo em Tuas mãos, colocamos essa matéria. Senhor, quão profundo é falar disso. Quão profundo é trazer, ó Deus, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, Pai, que infelizmente a Tua igreja não tem a condição, a capacidade, às vezes mesmo até preguiça, Pai, de buscar esses tesouros. Por isso, Senhor, nós estamos saindo da zona de... Jesus, se eu contar, ninguém acredita. Vamos dizer que é a teoria da conspiração. Tem misericórdia. Ninguém acredita, mas depois eu falo com você. Agora não. Amém. Estamos de volta? Quem está comigo aí, deixa um amém. Aleluia. Gente, deixa like também, viu? Deixa só amém não. Deixa um amém, mas deixa um like também. Não, gente, não tem nada a ver. Olha só, fique em paz, faz parte. Tá? Há coisas que realmente são sobrenaturais, há coisas que são naturais. Algumas coisas naturais. Fica aborrecido, gente? Não, não adianta. Não vamos ficar aborrecido, não. Fica aborrecido, não. É melhor a gente
Estamos chegando, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Calma aí, calma, vai dar tudo certo, tá bom? Isso, já vai voltar, já tá voltando aí. Para vocês aí, muitos estão dizendo não tá dando certo, tá voltando. Vamos lá, gente, a queda no Éden. Vamos esquecer agora um pouquinho a internet, já deu um jeito aqui. Vamos lá. Vamos deixando o like aí, você que tá chegando agora. Amados, o assunto que eu tô abordando com vocês é o terceiro vídeo e possivelmente vamos pro quarto, tá bom? Por que vai pro quarto, pastor? Porque hoje eu passei o dia todo preparando matéria para vocês. Quando chegou um determinado momento, falei, Deus, não tenho como em uma hora dar a eles todo o entendimento que eu levei 20 anos, levei 20 anos não, levei menos, né? 10 anos compreendendo e cada vez mais compreendendo mais essa questão da humanidade no Éden. Nós vimos que, Deus abençoe, Graça, um abraço, querida. Nós vimos que o Éden é uma região, o jardim está dentro do Éden. Nós vimos que o jardim é um lugar de adoração, é um templo natural. Local onde Adão e Eva estavam para adorar a Deus. Na viração do dia, o Senhor vinha para se encontrar com eles. Nós entendemos, se você olhar a primeira, a segunda live, nós entendemos que os dois seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, foram criados para o louvor da glória de Deus, para a adoração. Entendemos que eles eram, acima de tudo, puros, inocentes. Então vamos compreender, acima de tudo, que há uma linguagem e a gente precisa compreender o que está acontecendo, o que está havendo por trás do Gênesis. Ah, mas por que eu tenho que entender isso? Para que eu tenho que entender isso? Olha só, se você não entende a sua origem, você não entende seu destino. É importante que você entenda a sua origem para entender o seu destino. Sabe por que muita gente não sabe? Sabe por que muita gente está perdendo o caminho do céu? Porque não conhece a sua origem, não sabe de onde veio. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então vamos compreender que é importante o entendimento da criação, da refeitura do planeta, do bioma, da parte biológica, da parte humana. Vamos entender que é importante a compreensão do que Deus fez através do homem. Então, é importante, sim, esse assunto. O tema é importante para que eu e você possamos compreender à luz da Bíblia e à luz, é claro, daquilo que Deus tem para nós como revelação, como entendimento. O que é essa queda? Adão, onde estás? Foi a pergunta que Deus fez quando... Gente, sai e volta, dá um F5, tá bom? Pessoal, para mim não tá, para mim tá, para mim não tá. Dá um F5 aí, sai e volta, tá bom? Adão, onde estás? Foi a pergunta retórica que Deus fez. Paulo lá na frente escreve o seguinte: entretanto receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Quando Paulo escreve isso segundo aos Coríntios, vamos compreender que Paulo está falando justamente desse processo. A gente vai deixando o like, tá bom? Obrigado. Esse processo de queda. E como é que foi isso? De onde veio isso? Como o homem caiu? Vamos entender a linguagem de Gênesis, as linguagens que Gênesis utiliza. O Gênesis utiliza a linguagem alegórica, o Gênesis utiliza a linguagem metafórica ou a metáfora, o Gênesis utiliza a narrativa e o Gênesis utiliza a crônica. O escritor Moisés, além de ter sido inspirado por Deus, é claro, era um homem de extrema inteligência, era um homem de extrema capacidade de entendimento. Agora, vamos entender que a alegoria, a metáfora, a narrativa e a crônica está dentro de um processo pedagógico e lúdico. Se hoje nós, em 2020, com internet, falando aqui, ó, face to face, tendo acesso a muitas universidades através, na palma da mão com um smartphone, há coisas que nós não compreendemos. Assim, meu Deus, como assim? Por que isso? Agora imagine um povo que está há 400 anos, há 10 gerações no Egito, e mais algumas décadas no deserto, compreender
compreender essas questões todas assim. Moisés dizendo, olha, Deus pegou o átomo, mas dentro do átomo tem muito mais, tem um próton, um nêutron, um elétron, e dentro... Imagine ele falar sobre massa atômica. Imagine Moisés falar do mundo sobrenatural. Um mundo que diz lá em Hebreus, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir do que não se vê. Imagine Moisés tentando ensinar o mundo metafísico. Moisés entenderia alguma coisa, até porque ele via Deus face a face, ele falava com Deus. É isso que Deuteronômio 34:10 diz. Morreu Moisés, varão... E não houve nunca mais profeta como Moisés, a qual Deus falava face a face como quem fala com um amigo. Então, para Moisés era mais tranquilo entender algumas coisas. Não estou dizendo que Moisés entendia tudo. Mas a percepção de que Moisés entendeu foi a que ele repassou para nós. Principalmente para os seus contemporâneos, principalmente para aqueles que estão lá. Vamos entender então que quando você tenta ser literal naquilo que você lê, principalmente Gênesis 1, 2 e 3, erramos profundamente. Por isso que eu falei que a aula de hoje ela é mais complexa, tem que ter paciência. Né? Outra coisa, se você, e eu falo para você, desculpe eu generalizar, tá bom? Porque eu recebo cada pérola aqui, questionamento. Se você não lê Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não lê livros, se você não se preocupa, só a revelação, a letra mata, e essa letra mata está totalmente errado o contexto, tá? A letra mata, Jesus está falando dos fariseus que estão trazendo a letra da lei de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, mais os 613 preceitos. A letra da lei judaica mata, mas o Espírito vivifica. Uma opção de crente obtuso pega isso e diz, a letra do estudo, a letra acadêmica, a letra do estudar, a letra do compreender mata, nunca matou. As pessoas que têm a vida melhor, a vida mais esclarecida, que têm melhor emprego, as pessoas que ganham bem, as pessoas que estão mais satisfeitas, felicidade é outra coisa. As pessoas que têm a perspectiva de subir na vida são as que estudam. Você sabia disso? Não são as burras, ignorantes e letradas, não. Então não vem com esse papo de que a letra mata, não. Essa letra, ó obtuso, é a letra da lei mosaica, não é a letra dos livros das escolas. Tá bom, gente? Em nome do Senhor Jesus. Entendam isso, antes que alguém escreva para mim que a letra mata. Então vamos lá. Moisés escreve de forma alegórica, metafórica, em forma de narrativa e de forma crônica. Vamos compreender que quando você vai ler o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, por exemplo, muita gente pensa que a luz que aparece no primeiro dia é a luz do quarto. Olha aqui, no quarto dia Deus cria o sol, a lua, as estrelas, ou traz a existência. No primeiro dia é uma luz metafísica, mas muita gente acha que aqui é a luz do sol. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outra complexidade que temos na linguagem do Gênesis, não foi escrito em português. Vamos ver os vídeos anteriores que eu tenho. O pessoal que estuda comigo teologia sabe disso, que a gente abre um pouquinho mais o entendimento dessa questão hebraica. Vamos entender que a semântica, as traduções não são as melhores. No Brasil, então, parece que é uma má vontade da Sociedade Bíblica do Brasil em traduzir a Bíblia de forma correta. Ainda bem que a Editora Vida e a Sefer trouxeram, apesar que, né, eu não quero acusar ninguém, gente, mas eu acho que deve ter Não tem o negócio da gasolina? Não tem um cartel da gasolina, tem um cartel da Bíblia. Não é possível. Não é possível que a gente vê que no hebraico... É a mesma coisa você traduzir love por gostar. I love you, eu gosto de você. Não é. Love é amor. Então eu te amo. Mas aí alguém vai e tenta traduzir toda hora. Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, até pegar. Aí um dia alguém fala assim, gente, eu morei nos Estados Unidos, eu falo inglês desde criança, e love é amor, não é gostar. Ah, é? Ah, mas tá bom. É mais ou menos isso que fazem com o hebraico. Pegam alguns textos do hebraico, nos traduzem, principalmente o hebraico, mais do que o grego. E no grego também tem. Trazem para nós um conceito, uma semântica totalmente errada, um encaixe da língua. A língua portuguesa é riquíssima. Há que se ter um cuidado muito grande quando você traduz textos do hebraico para a língua portuguesa. Não, mano, não foi Paulo que disse que a letra mata. Foi Jesus. Então, vamos lá. Nós vamos ver que é uma riqueza de situações do hebraico que não são trazidas. Veja nas pílulas teológicas que eu coloco aí para você. Infelizmente, eu ainda vou dar um curso aqui para vocês de erros da Bíblia. Você fala assim, como assim, pastor?
Como assim, erros da Bíblia? Faz isso não, a Bíblia está errada. Meu Deus, eu fui enganado. Não, calma. Erros da Bíblia da língua portuguesa. Erros de construção desde do João Ferreira de Almeida. E detalhe, ninguém está preocupado em acertar nada. Por quê? Eu não vou mexer com aquilo que forjou doutrina. Eu não vou trabalhar com aquilo que forjou doutrina pentecostal, calvinista. Eu não vou mexer com isso. Se eu mexer com a Bíblia agora, eu vou criar um problema. É pior do que o Congresso Nacional. É pior do que o Congresso Nacional. Não vou mexer com isso, meu irmão. Ih, vou traduzir Bíblia nova, nada. Não, vou botar as coisas no lugar certo. Não, 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 não. Não vou mesmo. Eu vou dizer, por exemplo, quem crê e for salvo será batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Eu vou mudar isso? Não vou mesmo. Não vou. Deixa como tá. Quem crê e for batizado será salvo. Mesmo que não seja salvo, vai para o inferno. Porque a gente se batizou e não vai ser salvo. E agora? Mas eles não querem traduzir a forma correta. Mas tudo bem. Pondo isso, vamos lá. Alegoria, metáfora, narrativa e crônica. Vamos compreender que Moisés é o cabeção, gente. Moisés é o cara que pega a Bíblia e nos traz. O que é alegoria? É uma composição simbólica feita de vários elementos que formam um conjunto coerente e reenviam termo a termo para o conteúdo e significado. Ou seja, você utiliza de linguagem figurada para traduzir um sentimento, para traduzir uma série de sentimentos e questões históricas. A alegoria é isso. O que é a metáfora? Consiste em utilizar uma palavra, uma expressão em lugar da outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude na circunstância de que o nosso espírito as associe e depreende entre elas certas semelhanças. São palavras, por exemplo, se eu falar assim, metáfora. O que é uma metáfora? Eu gero uma espécie de história, ou no caso da escrita, eu gero algum princípio muito mais fácil, coado, né, peneirado, para que você entenda. E através da metáfora, você tem um entendimento mais profundo e aguçado para frente. Não fique parado na tentativa de compreender uma coisa errada. A alegoria e a metáfora é algo que quem entende no profundo emprega para que quem não entende no profundo chegue e seja um acesso de entendimento. É como jogar uma corda. Para quem já está em cima do monte, joga uma corda e vem puxando a pessoa. Se ela não tiver capacidade de si própria, por si própria, de escalar a montanha. Então, a alegoria, a metáfora, por exemplo, são linguagens para que você compreenda o contexto final de forma profunda, com uma linguagem mais simples. Vamos lá, Jesus emprega alegorias e parábolas. Alegoria não é parábola, mas só para a gente entender isso. Narrativa, obra literária em que se relata um acontecimento, uma sequência de acontecimentos. Você vai ver isso a partir de Abraão, a partir de Noé. Você vai ver algumas coisas acontecendo, as narrativas do Gênesis, de personagem. Narrativa, exposição escrita verbal de um fato, narração de ação. Por fim, a crônica, gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Nós temos dois livros, primeiro Crônicas e segundo Crônicas. É primeiro, não é primeiro, é porque é livro. Então, primeiro Crônicas dos livros, primeiro livro das Crônicas, o nome é grande, né? Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro da Crônica dos Reis. Então, o nome do livro é Primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então, é um livro de cronologia. É um livro que fica falando fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, gerando, porque é livro de cronologia. Quando você pega 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são livros de história, então são narrativas. Quando você pega os livros, alguns livros proféticos, você vai ver metáforas, Deus empregando metáforas. Desce a casa do oleiro, veja lá o oleiro Jeremias, pega esse cinto, coloca ele debaixo da pedra. Então você vai ver alegorias, você vai ver o profeta Natan falando com Davi, no caso dele, quando ele adulterou contra Betseba, que ele matou Urias. Então o próprio Natan propõe uma alegoria para ele sobre o homem que tem uma ovelha. A Bíblia tem alegoria, narrativa, metáfora, crônica e mais. Mas o livro de Gênesis, esses 3 primeiros capítulos, estão recheados justamente de alegoria, metáfora e narrativa. Se você não entender esses 3 capítulos de forma correta, você leva uma doutrina errada para dentro de você.
Vamos compreender isso. Isso aí, pastor Davi. O livro é masculino, artigo masculino, né? É o livro. Lá no Novo Testamento são epístolas, as cartas. Então, aí você pode falar 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Aí você pode falar outra. Agora, as epístolas são femininas e no Antigo Testamento são os livros masculinos. Então vamos lá. E aí nós temos essa quinta linguagem, que é a linguagem metafísica. A palavra meta no grego significa depois, além de. E o physis é natureza, o físico. Então o que é metafísica? Além do físico, além do natural. A Bíblia ela é recheada de uma linguagem metafísica. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda. O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha bem, você vai ver sempre a Bíblia analisando assim, olha, tem uma linguagem muito profunda atrás da Bíblia. É por isso que muita gente diz assim, é mistério. Sim, se você não tem entendimento metafísico, é mistério. Se você lê a Bíblia na literalidade do que você está lendo, é mistério. A Bíblia diz que Davi matou Golias com uma pedra, mas depois a mesma Bíblia diz na narrativa histórica que Davi matou Golias com a espada. Matou com a pedra ou matou com a espada? Se você pegar no hebraico, a palavra matar, na verdade, é feriu para a morte. A pedra de Davi feriu Golias para a morte, mas não o matou. O matou quando Davi pegou a espada. Se você pegar um dos 10 mandamentos, não matarás. Aí fica complicado, entendeu? Porque não matarás, Israel, Deus manda matar muita gente, Israel mata muita gente, mas o termo correto, a tradução deveria ser não assassinarás. Assassinar é motivo torpe. Matar dentro dos 613 preceitos judaicos, você pode pela honra da família, você pode por defesa da vida, você pode por defesa do território, você pode pela defesa da pátria. Então não é não matarás, é não assassinarás. Você entende a complexidade de pegar a Bíblia ao pé da letra? Você entende como é complexo você pegar um texto, botar no altar, no púlpito? Calvino pecou por isso. Porque ele não aceitava interpretação exegética, mas sim hermenêutica literal, conforme está escrito. E aí fica difícil. Fica muito complicado você tentar entender a Bíblia dentro desse contexto. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela só é entendida para quem tem a sabedoria de Deus. Ela só é entendida para quem busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O seu primeiro contato bíblico é literal. Amém. Glória a Deus. Salva, cura, liberta e leva para o céu. Simples assim. Mas quando você quer se aprofundar, não pode ser mais literal. A literalidade tem que dar lugar ao entendimento. Como crerão se não tem quem pregue? Preste atenção, quando Filipe, o anjo manda Filipe, o Espírito Santo, manda Filipe para o deserto, está lá o eunuco de Candace, um administrador da rainha Candace, dos etíopes. Ele está lendo o livro de Isaías e não entende assim. Entendes tu o que lês? O eunuco diz, não estou entendendo nada. Estou lendo Bíblia, mas não estou entendendo. Então vamos entender, quando Felipe, só posso subir? Pode. Ele explica. Quando ele explica o eunuco, ele falou assim, o que falta? Vamos batizar? O entendimento do eunuco o levou a receber Jesus como Salvador, como Messias de Israel. Mas se Felipe não aparece para explicar, então cuidado com esse negócio que o Espírito Santo vai explicar. O Espírito Santo vai explicar. Pode deixar que o Espírito Santo... Meu irmão, o Espírito Santo te explica aquilo que você tem condições de perceber mentalmente. Se você não tem pré-requisito de conhecimento, o Espírito Santo não vai inventar. O Espírito Santo revela e explica, mas o Espírito Santo não inventa. No céu não tem Mobral, no céu não tem supletivo, no céu não tem nada disso. No céu você sabe ou você não sabe. Pastor, como assim? Vamos entender. Pedro foi um grande homem de Deus, mas ele deixou muitas atitudes, muitos fatos. Pedro deixou muitas ações, mas Paulo deixou ações, atitudes e sabedoria. Paulo deixou escritos que até hoje mexem conosco. Paulo deixou cartas que até hoje sustentam o Evangelho. Paulo fez com que a gente entendesse a graça de uma forma como ninguém nunca entendeu. Por isso que ele é o apóstolo da graça. Paulo fez o Evangelho chegar aos gentios pelo seu conhecimento, pela filosofia, pela metafísica, pelo conhecimento da lei profunda dos judeus e pelo conhecimento profundo filosófico dos gregos. Pela inteligência, capacidade sobrenatural de entender de Olimpíada, de lei romana, filosofia grega e a lei judaica. Entenda, Paulo, Pedro,
Tremendos homens vão receber seus galardões, mas preste atenção quem deixou um legado maior de conhecimento, percepção e revelação para nós. Então não vem com esse papo que a letra mata, que o Espírito vai revelar, que é mistério. Para! Se você não gosta disso, pode sair do canal, que esse canal não é para você, tá bom? Desemborca o vaso de Jesus, enche de ajeite, mas aqui não. Vamos entender esse contexto. O homem do barro, a mulher conversando com a serpente. Vamos entender a linguagem metafísica. Deixando bem claro, irmãos, amo Pentecoste, sou canelinha de fogo, gosto de visão, profecia, falar línguas. Se Jesus pudesse me arrebatar 24 horas por dia, ficaria lindo, maravilhoso. Mas a vida não é feita disso, né? Então vamos deixar bem claro. Antes que alguém diga assim, esse pastor ele é tradicional. Não sou nada tradicional, muito pelo contrário. Só que tento ser equilibrado. Equilíbrio. Essa é a nossa meta. Em parte, profetizamos. Em parte, conhecemos. Então, vamos devagar. Tem um 50-50 aí, tá bom? Há tempo para tudo. Há tempo para profetizar, entrar no mistério, subir ao céu, ver o terceiro céu. Mas há tempo para meter as caras nos livros. Há tempo para reflexão, para meditação. Há tempo para compreender, investigação. Então, ok? Vamos compreender isso aí. Devagar com andor. O bendito do santo é de barro. Vamos entender essa linguagem metafísica no Gênesis, gente? O que você vê lá no Éden? A inocência versus a astúcia. A inocência de quem? Do ser humano. Vamos compreender quem é Adão e quem é Eva. Eles veem Deus face a face. Olha, Moisés, com todo esse cabeção, o Senhor falou assim, não poderá ver a minha face. Ninguém que vê a minha face vive. Mas Adão e Eva, antes da queda, antes de sair da graça, via face a face. Aliás, o Senhor vinha sobre eles. Mas vamos entender, Moisés está na lei, ele será o precursor da lei. Adão e Eva estavam na graça. Então, eles no estado da graça total, presta atenção, na graça total, o Adão e a Eva, esses seres humanos, eles se olhavam. Alguém está perguntando se eles estão salvos mesmo depois de pecar? Sim, porque o sacrifício expiado pelo animal, o sangue do animal, cobria as transgressões dos homens. Por isso que haviam sacrifícios. Entendam, Adão e Eva estavam totalmente envolvidos na graça. O que é estar totalmente envolvidos na graça? O pecado não podia contaminá-los. Eles não tinham pecado porque não cometiam pecados, porque se você ler Romanos 8, o tratado da lei e da graça de Paulo, você vai entender isso. Porque, na verdade, Romanos 7. Se você entender que eles não sabiam o que era pecado, não sabiam o que era bem nem o que era mal, Paulo fala isso. A lei é boa, mas ela, ao mesmo tempo que é boa, ela acaba me ensinando o que é certo e errado. E ao me ensinar o que é certo e errado, ela me desperta para o mal. Então a lei, ela faz parte da árvore do bem e do mal. A lei é boa, pois evita que eu peque, mas me dá conhecimento do que é errado. E agora? Como é que eu vou fazer se depois que Adão e Eva caiu, o pecado está aqui, habitando? Paulo usa a palavra skene, habitando, esquenocene, está habitando em mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu abomino, quando eu vejo, eu estou fazendo. Miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Por isso que ele começa Romanos 8, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, Adão e Eva estavam plenos dentro daquela proteção, corpo glorificado. Então o pecado não podia vir de fora para dentro. O pecado só viria se acontecesse de dentro para fora. Mas de dentro para fora, olha que interessante, aí que entra a metafísica. De dentro para fora não haveria, porque eles não conheciam mal, eles eram inocentes. Alguém tinha que estimular alguma coisa dentro deles. Vocês entendem isso? Alguém perguntou, por que Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal?
porque Deus deu livre-arbítrio aos homens, como deu aos anjos. Se os anjos não tivessem livre-arbítrio, Satanás não caía. Lembre-se disso. Todos os homens têm livre-arbítrio. O que é? Escolher. A vida é feita de escolhas. O que você é hoje, você escolheu ontem. Eu sou a soma das minhas escolhas, certas e erradas. Quem tem sabedoria passa a escolher melhor. Quem tem sabedoria planeja suas escolhas. Quem tem sabedoria é mais racional, menos emocional. Quem tem sabedoria aprende com suas quedas, aprende com seus erros. Quem tem sabedoria aprende até com os erros dos outros e passa a não errar nos mesmos caminhos que aquela pessoa errou. É o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então você vai ver que esse é o princípio. O livre-arbítrio faz com que você cresça. Se você não tiver livre-arbítrio, você não cresce, você não evolui, você não fica mais inteligente, você não se torna mais sábio. Gente, deixa o like aí, tá bom? Assina a notificação, ajuda o canal, em nome de Jesus. Dificuldade grande aqui com o YouTube. Ô, meu papai, aleluia. Tem dia que eu penso assim, é de propósito, mas não vou desistir, não adianta. Mas vamos lá. A inocência vezes a astúcia. Vamos compreender que essa inocência, que inocência é essa, pastor? A inocência das crianças. Você entende quando os discípulos querem embarrar Jesus, os meninos do Jesus, as crianças? E o Jesus falou, não embaraceis os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, se vocês não se converterem como crianças, vocês não verão a Deus. Compreendo o que Jesus está falando? A criança, na primeira infância, ela está no estágio de inocência, ela anda pelada, ela não tem pudor, ela não está querendo saber se a genitália dela está exposta, para ela tudo é natural. É como um cachorro, é como um gato, é como um boi, como um cavalo. Não há essa necessidade de essa coisa púdica. Não há necessidade dessa pureza forjada, essa santidade vigiada. A criança é natural. Adão e Eva eram naturais. Não havia maldade. Quando vem um fator externo, que aí entra a serpente, nós vamos ver isso muito bem, nós vamos compreender que as árvores quais são? A vida, a árvore da vida e do bem e do mal. Quem elas são? Olha bem o que é isso já em Deuteronômio. E eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade. Perene, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerá o número crescerás em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração te desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Deuteronômio 30:15. Olha a orientação que Deus está dando ao povo de Israel. É a mesma orientação do Éden, só que muito ampliada. É a mesma orientação, é o princípio básico. Árvore da vida, árvore do bem e do mal. Vamos compreender que nós temos essa percepção do que é bem e mal, o que é vida. Compreendamos que nesse momento, a vida que Deus está falando aqui não é vida biológica. Gente, eu vou bloquear, tá? A falta de respeito, por favor. As suas opiniões saiam para você. Então, pronto. Estamos silenciando aqui, infelizmente, a Marisângela. Tá bom, gente? Eu vou ter que pausar por um tempo até a pessoa entender que é importante que ela... Pronto. Infelizmente, tá bom, gente? Vamos lá, gente. Você já vê aqui o próprio Deus trazendo a tônica do certo, do errado.
do bem e do mal. Isso não é teológico, gente. Isso não é doutrina. Isso não é, preste atenção no que eu vou falar com vocês, isso não é religião. Isso é escolha, isso é física, isso é mecânica. Toda ação gera uma reação inversa e proporcional à que gerou. É a lei da semeadura. O homem não se engane, aquilo que ele plantar, ele vai colher. É uma lei universal, é uma lei física, é uma lei mecânica, é uma lei quântica, é uma lei espiritual. Você entende isso? Ah, isso é religião. Se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno. Não, meu querido, eu vou fazer um vídeo sobre a eternidade do inferno. Vocês vão ficar assim abismados. Pastor, que é isso? Alguém perguntou por que o inferno é eterno e isso é eterno. E eu vou explicar por quê. Eu não vou entrar nisso aqui, senão vai tomar mais tempo da nossa aula. O que nós temos aqui nessas duas árvores? Aí eu estou trazendo agora para a metafísica. A razão pura e a razão crítica. Não é ruim ser racional. Você tem que entender que a razão, há vários tipos de razão. Qual é a razão que você utiliza? A crítica ou a razão pura? Aí é que está o grande problema. Vamos compreender. Para Kant, Immanuel Kant, a razão pura não constitui objetos, mas tem uma função reguladora das ações humanas. As principais ideias listadas por Kant são as de Deus, de alma e de mundo, como totalidade metafísica, isto é, como um todo. A razão crítica é a que questiona os porquês, as utilizações, os interesses, as consequências históricas e os resultados obtidos pela ciência. O entendimento e as características da razão crítica e a sua relação com o materialismo histórico. A relação entre a razão tradicional e a razão crítica. A razão crítica supera a razão tradicional não por negação, mas por incorporação. A razão crítica é que questiona os porquês, as utilizações, os interesses, as consequências históricas e os resultados obtidos pela ciência. Vamos entender o que é razão pura e o que é razão crítica. Entenda, perguntar por que não é pecado, questionar não é pecado. A razão pura questiona porque quer saber. A razão crítica pergunta porque quer questionar a resposta que foi dada por porquê. A razão crítica é diabólica, a razão pura é divina. Deus não fez robôs. Deus não fez bonequinhos autômatos que Deus dá a cordinha, ou então puxa lá a cordinha, ou faz um fantochezinho. Não! Somos seres dotados de livre-arbítrio. Para isso temos que ter razão, mas a razão pura. Essa razão, ela é abençoadora. Essa razão é muito mais profunda, porque você chega para Deus e diz, Senhor, por que eu morro? Tem pecado em perguntar isso? Silvana, Deus abençoe. Mais alguém aí que deu uma oferta. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom, gente? Não é pecado você fazer perguntas para Deus. Clame a mim e responder-te-ei. O que é isso? Estou perguntando. Anunciar-te-ei. Deus quer que você pergunte coisas para eles. Deus quer que você fale com ele, exponha seus questionamentos para ele. Deus tem um embate, um debate com Jó. Jó, tu tem questões? Pode perguntar, Jó. Fala aí, Jó. Deus desafiou Jó a fazer questionamentos para ele. Então Deus não tem medo de perguntas. É importante que você tenha perguntas para Deus. Mas entenda, razão pura. Razão pura. O problema é que Satanás criou a razão crítica. O que é a razão crítica? Eu duvido da verdade. Eu submeto a verdade a uma mentira. Vocês estão entendendo? Eu subverto a verdade em mentira. Por que temos falsas doutrinas? Por que temos heresias? Razão crítica. Deus não abriu o mar vermelho. Não, bateu um vento ali, querido. Eu duvido. Vamos compreender isso? Essa razão crítica, ela é satânica. Ela é diabólica. Porque o que ela faz com o homem? Ela determina o homem duvidar não do que é normal. Preste atenção, razão pura, pergunta para saber. O que a razão pergunta? Leci, Deus te abençoe, querida. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem tentará no seu lugar santo? É uma pergunta.
Mas ele responde: aquele que é limpo de mãos pura e de coração, perdão, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24, 3 e 4. Agora, a razão crítica questiona a resposta do porquê, gerando dúvidas além da razão. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A razão pura, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 34 e 36. Agora vamos para a razão crítica. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, se tu é dúvida, manda que estas pedras se tornem pães. Vocês estão entendendo o que é razão pura e o que é razão crítica? Eu dei 4 exemplos. 2 de razão pura. Perguntas. Deus te abençoe, né? 2 perguntas. E 2 perguntas de razões críticas. A razão pura faz você entender mais. Quanto mais você pergunta, mais você entende. E quanto mais entende, mais sede de perguntar você busca. Quanto mais você recebe resposta, mais você não fica curioso, você fica sedento. Não é curiosidade. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, você será uma fonte de água viva. Você vai dar de beber a todos. Aleluia. Você não vai vir mais aqui beber, não, porque você não vai ter mais curiosidade. Você vai ter questionamentos. E os seus questionamentos serão explicados. Os teus questionamentos serão, de certa forma, tirados do convencional. Você vai ter tudo descortinado. A revelação virá sobre você. Você, na verdade, não terá mais revelações. Você terá acesso. Quem gosta de revelação é quem não tem acesso. Quem não tem acesso tem que pagar por revelação. E quem tem acesso espera a revelação, porque a revelação é algo que está oculto dentro de Deus. E aquilo que Deus já disponibilizou não é revelação, é acesso. Se você não acessa esperando uma revelação, vai ter que esperar Deus falar com outro para falar com você. Preste atenção, meu irmão. O livre, novo caminho. Acesso. Revelação é outro nível. Acesso é o que Deus nos deu através da graça. Deus não revelava nada para Adão e Eva. Deus dava acesso para Adão e para Eva. Se você entendeu, dá amém. Se não entendeu, dá misericórdia. A gente vai tentar explicar mais um pouquinho. Vamos lá. O problema de Adão e Eva, estamos aqui dentro de um contexto muito mais profundo e metafísico. Por que eu estou entrando nisso? Porque isso baseia a nossa relação com Deus. Falar de Adão e Eva significa falar de relacionamento. Filho, pai. Filha, pai. Filhos, Deus, amado. Quando nós não entendemos o que foi quebrado, que eu falei, se você não entende de onde você veio, você não vai entender para onde você vai. Se eu não entendo o que aconteceu com os nossos pais, como é que você quer entender a Nova Jerusalém? Como é que você quer entender o futuro da igreja? Como é que você quer saber do seu relacionamento com Deus se você não sabe como foi quebrado um relacionamento lá atrás? Vamos lá? Olha o que a razão crítica faz. Ela traz a sibilosa. Olha ela aí. Só é assim que Deus disse? Tem certeza? E pode beber uma cervejinha assim, uma Cronenbia sem álcool? Pode. Onde é que está escrito que não pode beber? Fumar? Mas a Bíblia não diz sobre fumar. Você pode fumar um cigarrinho. Aquele cigarro eletrônico, você pode. Ah, pelo amor de Deus, você pode fazer sim. Deus sabe que você não vai perder a salvação. Mas aí a razão pura faz o que com você? Ela te ilumina os olhos. Ela ilumina você, traz luz do Espírito Santo à sua vida e você sabe que nem só de pão o homem viverá. Não andeis ansiosos com a vez de comer, vestir e calçar. Você é templo do Espírito Santo. Porque, olha bem, o Espírito Santo tem ciúme de você. Se você tem amizade com o mundo, você vai ter inimizade com Deus. Preste atenção nisso. A razão pura faz você refletir. A razão pura não te faz duvidar, ela faz você entender. A razão crítica assim, por que eu dou dízimo? Cuidado, galera, que é contra dízimo, razão crítica. Isso não é razão pura não, hein?
Eu sou dizimista, posso falar à vontade. Sou dizimista, ofertante. Do meu bolso sai muito dinheiro, porque entra bastante. Então, entra, sai, sai, entra. Porque eu estou na razão pura. Se eu entrar na... Todo muquirana que entra na razão crítica do dízimo, tá duro, paga a conta atrasada, vive com cartão atrasado, tá com nome sujo. Pode prestar atenção. Tem uma vida infeliz financeiramente. Comprei um carro novo. O carro dele tem 3 meses, já bateu o motor, ele não entende por quê. Já foi assaltado, bateu com o carro, deu PT. A pessoa não entende, ela não está compreendendo o que está acontecendo com ela. Porque é razão crítica, eu não vou dar dinheiro para pastor, não. Na Bíblia, cadê no Novo Testamento? Mostra no Novo Testamento onde é que... Eu não posso fazer nada. Não é obrigação, não é lei. Entendeu? Deus ama o que dá com alegria. Ninguém dê por necessidade. Ninguém oferte por troca. É contigo mesmo. Um abraço, Miriam. Deus abençoe, Miriam Raposo. Fazer o quê? Se você não quer ofertar, amém. Se você não quer dizimar, agora é razão crítica, não é razão pura. Quem entra na razão pura vai para o caminho de Abraão. Passa a ser filho de Abraão como judeus na área financeira. Isso não compromete tua salvação, isso não compromete nada além do sangue, como diz o hino lá do Fernandinho. Suelen, Deus te abençoe. Não vamos confundir batismo, dízimo com salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, a sua vida financeira, a sua vida mental, isso aí, infelizmente, eu estou falando porque eu convivo com milhares de pessoas no Brasil todo, recebo N's testemunhos e vejo, infelizmente. Então, vamos compreender, tá bom? Então vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, olha a razão pura, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o que? O vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu parar aqui um pouquinho, nessa razão pura. Agora vamos quebrar um pouquinho, que os tradicionais falam assim, tá vendo? Tem que ter culto racional, o negócio de falar língua tem que ter que interprete, não pode gritar, não pode dar aleluia, não pode pular. Irmãozinho, querido irmão tradicional, histórico, amém, respeito o seu formato de culto, você é salvo como qualquer algum outro que Jesus vai salvar e está levando, como eu repeti aqui, é pela graça. Ok. Mas compreenda uma coisa, é pelo fruto que a gente conhece um cristão. É pelas obras do Espírito na vida do cristão que a gente reconhece verdadeiramente quem é cristão. E não quer dizer com isso que os irmãos que têm uma manifestação durante o culto, uma manifestação espiritual digna, honesta, sincera e dentro de um contexto de culto, que ele está errado. Ok? Por outro lado, irmãos pentecostais, mega plus hiper pentecostal, super pentecostal, preste atenção, todo mover tem que ser gerado pela palavra. Todo mover tem que ser corroborado pela palavra. Todo mover tem que vir seguido, precedido, ou seja, antes do mover tem que vir a palavra. A minha igreja tem moveres, mas primeiro a palavra. Eu tenho um trato com Deus. A igreja é dele, o culto é dele, Deus faz o que ele quiser, a hora que ele quer. Não tem liturgia certa na mão do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é coerente. Primeiro, louvor, adoração, comunhão, adoração pelos dízimos de oferta, palavra. E é 1h e 10 de palavra na minha igreja, negócio de 15 minutos. 15 minutos, fica na cantina meia hora, na hora de pregar que é 15 minutos, não. Na minha igreja eu prego 1h, 1h10, ninguém se levanta. 1h, palavra, Bíblia, pá. Depois desemborca o vaso, matrix, visão, expulsa demônio, profecias, Deus cumpre todas, graças a Deus, palavra profética, repreensão de capeta, principado, mas primeiro veio o quê? Palavra. É isso que eu estou falando, palavra.
Esse negócio de começar culto já no mistério, sem palavra, e depois de... Agora, irmão, um breve momento, né, irmão? São 9h30 da noite, o povo tá... A hora tá avançada. Mesmo a hora tá avançada por tua culpa, dirigente. Deu oportunidade para todo mundo, do porteiro ao presbítero que acabou de chegar. Agora o pregador é obrigado a pregar em 15 minutos porque você chegou 9h30 e não teve o discernimento, a capacidade, a administração, a ordem e a decência de um culto racional? Aí tá errado. Aí tá errado. Vocês estão entendendo? Há tempo para tudo. Não tem que todo mundo cantar na igreja. Eu estou abrindo um parênteses aqui porque é doutrinário. Não tem que todo mundo cantar na igreja. Não tem que dar oportunidade para todo mundo cantar, pregar, falar, testemunhar. Não tem. A primazia é adoração, comunhão e palavra. É o tripé da igreja. Perdão, são 4. Adoração, comunhão, intercessão, oração e palavra. Se você está embasado, a tua igreja está embasada nesses 4 pilares aqui, está ótimo. Adoração, comunhão, intercessão e palavra. Acabou. O que vier é lucro. Agora a igreja fica canta. Testemunho. Coral de criança, coral de homem, coral de mulher, coral de... Acabou. 9h30, agora vamos ouvir a parte mais importante. Não é mentira, não é mais importante. Se fosse mais importante, seria 8 horas da noite, 8h30, não 9h30. Isso não é culto racional. Isso é culto emocional. Está até fora daqui. Não é nem razão crítica, nem razão pura. Emocional. É outro engodo de Satanás que poderíamos falar aqui agora, mas no momento não. É outro engodo de Satanás. É uma das áreas da razão. Aí fica difícil. Então vamos equilibrar. Razão, logos, palavra, ok? Culto racional. Vamos adorar, vamos nos amar, vamos sentir falta, vamos adorar Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos aprender. Igreja é lugar de didacoulos, lugar de aprendizado. Lá fora é lugar de querigma, proclamação do evangelho. É assim que funciona. A gente cresce na igreja trabalhando no bastidor, não é no altar não. Quem quer crescer no altar não quer crescer, quer aparecer. Para mim, como pastor presidente, eu olho meus obreiros fora do altar. Eu olho para eles quando eles estão na rua, tomando conta do carro, quando eles estão ajudando as crianças, quando eles estão ajudando a igreja a ser igreja durante um culto. Quando eles estão nos bastidores, lá na cantina, na cozinha, no som, esses são os obreiros que querem crescer. Obreiro que quer ficar ali na frente para pregar, para cantar, eles não são obreiros, querem aparecer. Então, infelizmente, não dá para ter culto com pessoas assim, ok? Então vamos lá. Ô, Tenelson, tudo bem, querido? Você não me conhece, filho, mas aí, infelizmente, vou ter que ocultar esse usuário do canal, infelizmente. O que acontece com a razão pura? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Agora olha Paulo falando da razão crítica ao pessoal da Galácia, aos irmãos de Gálatas, aos nossos irmãos na carta aos Gálatas. Maravilho-me de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Paulo aqui pega pesado, gente. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Por que Paulo está tão pesado assim? Porque ele está entendendo que isso aí é uma razão crítica. Isso é uma razão crítica. Todo crente, eu não vou chamar de cristão, todo crente movido por razão crítica, ele está prestando serviço para o diabo. Todo cara questionador demais... Olha só, existem 2 figuras na igreja. O que pergunta que quer saber e o que pergunta porque quer questionar. O que pergunta porque quer saber, ele é uma pessoa que está trabalhando com a razão pura. Ele quer entender, pastor, eu quero só entender. Por que eu tenho que ser dizimista? Pastor, por que eu tenho que batizar nas águas? Pastor, por que eu tenho que participar dos cultos? Pastor, por que isso? Ele está perguntando na razão pura. Eu preciso entender
para fazer. Até porque quem faz o que não entende, a qualquer momento vai parar de fazer. Essa é a verdade. Quem faz por doutrina, um dia vai parar de fazer, porque não sabe por que faz. Então é importante que as pessoas entendam o que estão fazendo e tenham consciência para gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz ou a palavra de Cristo. Agora, quem está na razão crítica, toda a mensagem está assim, eu não entendo, você não concordo não, concordo que o pastor está falando não. Aí, esse irmão aí está falando uma coisa errada, acho que Paulo fala... E eu vi lá na Bíblia lá, o que tem de gente aqui que escreve não entende Bíblia, não conhece Bíblia. Teve uma irmã que falou assim, o senhor profetizou que o pastor passando fome. Como? E o que a Bíblia diz? Nunca vi um justo mendigar. Eu falei, irmã, tu sabe o que é hermenêutica? Leia o Salmo 37, o Salmo é para ímpios e justos, o Salmo não é promessa que não vai passar fome, o Salmos é uma comparação da vida do justo e da vida do ímpio, e que o justo, ele é guardado por Deus, nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua passar necessidade, nem os seus filhos mendigar o pão. Ali é uma comparação de justo com ímpio. Aí botei o texto para ela, lá de Filipenses, sem passar fome, sem passar necessidade, tudo posto naquele fornece. Fala, agora explica Paulo dizendo que sabe passar fome e necessidade, minha irmã. Não lê a Bíblia toda, por quê? Razão crítica, razão satânica. Pega um negocinho, é fariseu. Pega um negocinho, puxa a lã, não vê o vídeo todo, vê só um pedacinho do vídeo e desce a lenha, vem descascando dizendo que está errado. Mas não lê Bíblia. Quem lê Bíblia não entra na razão crítica. Quem lê Bíblia pergunta para você primeiro, para depois perguntar para os outros, para não pagar mico. Vê se ela me responde. Vê se respondeu. Não responde. Não responde porque foi tomou a tapa bem dada. A verdade é essa. Meu irmão, pode me questionar no que você quiser. Agora tenha coragem de me responder. Tenha a educação de me responder. Só isso. Tem coragem para me responder? Eu passo quase 24 horas aqui. Você faz o que o dia todo? Fica na Netflix? É isso que você faz? Se eu não estou aqui, eu estou na igreja orando. Se eu não estou na igreja orando, eu estou expulsando demônio. Se eu não estou expulsando demônio, eu estou dormindo. Se eu não estou dormindo, estou comendo. Se eu estou comendo, estou aqui no YouTube. Se eu não estou aqui, eu estou de novo nos livros. Desculpa. Eu tracei o meu caminho para vir para cá. Eu passei 20 anos da minha vida me preparando para estar aqui. Ah, eu não tenho tempo, pastor. Tempo é questão de preferência. Faça suas escolhas. Agora, não tente refutar o que você não sabe. Se você não sabe, ó, pega, joga na sacola, põe aqui e vai embora. Tá bom, gente? Então vamos lá. Olha o que acontece aqui. Razão crítica. Olha o que a serpente... Vamos continuar com a linguagem bíblica. Vamos ficar na metáfora. Olha o que a serpente está falando com Eva. E ela está prestando atenção. Adão está com razão pura, mas o que acontece? Eva, contaminada pela razão crítica da serpente, convence Adão a perder a razão pura. Olha a situação que ocorre aqui, gente. No mundo metafísico, ou seja, numa explicação mais profunda, menos lúdica do que essa, você vai entender, há várias visualizações para o que aconteceu ali no Éden. Eu não quero sair muito do entorno teológico para não atrapalhar a fé de muitos que são novos e nem deixar a cabeça de muitos bagunçadas nessa relação. Mas se você olhar, toda a ciência é representada por serpentes. A medicina, contabilidade, não é isso? Toda a ciência ela é simbolizada por serpente. Farmácia, medicina veterinária, e vai embora. Porque é o símbolo da razão. Qual razão? É o símbolo da ciência. Qual ciência? E aí você entende que é a razão crítica. Porque a ciência, ela se torna ateia, ou faz dos seus usuários ateus, porque ela critica não só a fé, ela critica a existência de um ente poderoso que nós chamamos de Deus, eterno, Yahvé. Ela critica a ressurreição de Jesus. Ela critica a formação, a fomentação da igreja. Ela critica os milagres que acontecem no nome de Jesus. Então é a serpente sempre batendo papo com o homem, e o homem sempre dando trela para a serpente. Vamos compreender que a queda do homem e da mulher se dá no Éden, porque justamente
A mulher, e aí não vamos ser brincadeira que a mulher não tinha roupa para passar, isso é papo machista, né, gente? Pelo amor de Deus. Roupa para lavar, que a Eva tava de bobeira, não existe isso, não existe isso, por favor. Tá? Por favor, né? Vamos compreender, Eva, na verdade, foi vista como um elo mais frágil, mais emocional. Não vou chamar de elo fraco. Na consistência feminina, talvez Eva foi o elo mais frágil na questão da conversa. A gente não sabe, como eu falei, a linguagem é metafórica, a linguagem ela é lúdica, a linguagem ela é profunda, ela não diz quantas vezes talvez a serpente ou Satanás tentou Adão e Eva. Mas eu sempre falo numa igreja, não bata papo com a serpente. Não bata papo com a serpente, aqui é o pior campo de batalha que você tem. Não bata papo, porque se você bater papo com a serpente, ela vai te engodar, ela vai te enrolar. Vamos entender que isso é notório com os grandes homens de Deus e acontece mesmo. A razão crítica, ela consegue, depois de um tempo, quebrar a razão pura. Olha Jesus, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Olha, gente, ele era 100% humano, hein? Um pouquinho de razão crítica entrou aqui, mas olha o que acontece depois. Todavia, não seja como eu quero, razão pura, mas como tu queres. Quando você não nos deixa cair em tentação, a primeira tentação que vem não é do diabo, é da sua mente. O seu pior inimigo é você mesmo. A razão crítica vem sobre você para assim, não creia nisso, isso aí não é para você. A sabedoria não está em você não ser atacado pela razão crítica. A razão crítica sempre vai nos atacar. A sabedoria está em você saber colocar a razão crítica para trás. Para trás de mim, Satanás. E trazer a razão pura. Quando Pedro diz, não, Senhor, tenha dó de ti, tu não matar... Jesus, para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas dos céus, mas das coisas da terra. Tu não está em razão pura, tu está em razão crítica. Antes, tu foste revelado que eu era o Cristo, tu estava em razão pura. Mas agora tu é inimigo da obra de Deus. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim, faz um trocadilho com Petros. Tu és para mim agora uma pedra de tropeço, porque a razão pura saiu, entrou a razão crítica. Pedro, não te quero assim. Vocês entenderam? Amém? Eva foi contaminada e contaminou o homem. Essa contaminação fez com que o homem perdesse seu estado de graça. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para se perder. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Olha aí. Quando você entra na razão crítica, ela aparece. Aparece para justamente dizer, vai morrer? Por que você vai morrer? Tu é filho de Deus. De novo. A Bíblia não fala que houve vozes com Jesus, que apareceu nada. Estamos só aludindo para você entender. Mas quando Jesus diz, não, todavia seja como eu quero, mas sim como tu queres, o que acontece? A luz divina vem sobre ele, meu filho. Ele entrou em estado de hematidrose. Seus vasos, microvasos subcutâneos se romperam. Sabe por que se romperam? Porque ele estava num estado de estresse muito alto. Seus batimentos cardíacos foram altíssimos. Não sei como Jesus não desmaiou, é porque era filho de Deus. O batimento cardíaco de Jesus estava em agonia tão tremenda que debaixo do tecido aqui, ó, nós temos microvasos. Se eles se romperem, você começa a suar. É raríssimo, o nome disso é hematidrose. Ele começou a suar sangue. Misturou o sangue com o suor. Mas entrou em razão pura. Entenda isso. A razão pura faz o homem para ficar no paraíso. A razão crítica expulsa o homem do paraíso. A razão pura faz o homem ficar na presença de Deus. A razão crítica leva o homem para Satanás. Amém, gente? Isso é importante você compreender. Eu vou ter que parar por aqui, porque eu falei para vocês, tem muito mais para entregar. Semana que vem a gente fala justamente sobre isso. Sobre as consequências do pecado de Adão. O que ocorre com eles. Onde isso vai levá-los. Peço perdão pela situação da internet hoje aqui, mas choveu muito, tá tempo aqui. Graças a Deus que não faltou luz, graças a Deus.
Mas é importante que você entenda bem esse princípio da queda humana. O lúdico é importante, não desfaça do lúdico. Mas ao momento que você vai aumentando o seu entendimento da palavra de Deus, você tem que sair do lúdico e ir para o real. Isso requer uma análise muito mais profunda, uma análise muito mais no oculto. Entenda, Deus tem coisas ocultas? Tem, é verdade, mas está esperando você buscá-la, procurá-la. Ele não vai dar de graça. Por quê? O procurar leva você a crescer. O entender leva você a expandir. Então é importante que Deus esconda algumas coisas, sim. Esconder, aspas, esconder, tá bom, queridos? Na verdade, Deus não esconde nada. Mas é importante que Deus traga para você o entendimento. Às vezes Deus vai falar por alegoria, Deus vai falar por metáfora, Deus vai falar de narrativa, Deus vai falar por crônica. Mas haverá um momento que Deus vai ter que falar contigo face a face. Você se lembra de Arão, Miriam e Moisés dentro da tenda? E Miriam começou a botar o dedo na cara de Moisés. Tu não é o único profeta aqui não. Eu também sou profetisa. Arão também é profeta. Tá pensando que tu é o quê, Moisés? E começou a botar o dedo, que ela era irmã mais velha, criou Moisés como filho. Começou a botar o dedo na cara de Moisés. Moisés, não, minha irmã, calma. Nem Deus teve paciência com a Miriam. Miriam, Moisés, Arão, o que tá vendo aí na minha tenda? Era a tenda do concerto. Os três para fora. Miriam, sai. Arão, sai. Moisés, vem. Ixi. Miriam! Aí Deus vai em Miriam. Esquece Arão e Moisés. Miriam, como é que você sabe que tem profeta no arraial, hein? Porque eu dou visão, eu mostro a borboletinha que vira estrela, a estrela que vira vagalume, o vagalume some, aí vem... Tipo os sonhos de visões de José. Não é assim que você sabe que tem profeta aqui, Miriam? Prognosticações, não é? Não é assim com Moisés. Com Moisés eu não uso de alegoria. Com Moisés eu não uso metáfora. Com Moisés eu não uso parábola nem símile. Com Moisés eu falo face a face, porque ele pode me entender, mulher. Que negócio é esse de falar que você é igual a ele? Você não é igual a ele, não tem ninguém igual a ele aqui. Então por causa disso vai ficar leprosa. Moisés, não, meu pai, faz com a minha irmã, não, por favor, por favor. Tá bom, Moisés. 7 dias fora do arraial. Depois vocês levantam a voo aí, vocês vão embora. Vocês estão entendendo o que é? Compreende? Linguagem lúdica, metafórica, parabólica, símile. Sai disso. Deus quer falar contigo face a face. Chegamos-nos, pois, com ousadia pelo novo, vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo sangue. O sangue de Jesus. Amém, queridos? Graça, paz e prosperidade. Obrigado a vocês. Obrigado a todos os parceiros. Obrigado a todos os irmãos. Um abraço a todos vocês. Tenham uma boa noite, um bom ano novo, um ano 2020. Com poder, com graça, com glória, com misericórdia, com muito crescimento da parte de Deus para nós. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.